Creio em ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Olá, meus queridos irmãos internautas, professor Pastor Jonias. Aqui nós temos nossos contatos para um possível agendamento, contatos através do telefone fixo 62 3981 2772 e o WhatsApp aqui, o celular 62 98 469 1390 e o e-mail aqui prof.jonias@gmail.com. Lembrando que nesse link aqui você terá acesso ao blog da Escola Bíblica Dominical, que viabiliza as lições da revista da Escola Bíblica Dominical. Esse link estará sempre na descrição dos vídeos. Nesse trimestre, a temática é o caráter do cristão. E nós vamos tratar aqui da lição 7, Ruth, uma mulher digna de confiança. Lição 7 do segundo trimestre de 2017, editora CPAD, Ruth, uma mulher digna de confiança. Essa lição está direcionada para o dia 14 de maio de 2017. O texto áureo: porque onde quer que tu fores, irei eu, onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu, e o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 16. A verdade prática: Deus usou Ruth quebrando todos os paradigmas raciais para torná-la parte da linhagem do Messias. O objetivo geral dessa lição: mostrar que Deus usou a vida de Ruth para quebrar paradigmas raciais e torná-la parte da linhagem do Messias. Os objetivos específicos: apresentar um resumo da história de Ruth, mostrar o cuidado de Noemi e o caráter de Ruth, explicar como Ruth entrou na genealogia de Jesus. Ruth, a mulher moabita, nora de Noemi. Ruth tinha um caráter bondoso e íntegro. Meu querido irmão, nesta lição estudaremos o caráter de uma jovem estrangeira que se tornou uma das mulheres mais admiráveis da Bíblia. Trata-se de Ruth, uma moça moabita que se casou com um jovem hebreu, contrariando os costumes e os preceitos legais de seu povo. A narrativa do livro, que tem o seu nome, mostra que Deus é soberano, onipotente e, ao mesmo tempo, misericordioso e amoroso. O livro de Ruth é considerado uma das mais belas peças da literatura universal. Vamos tratar nesta lição da biografia deixada por uma mulher moabita de descendência estrangeira, da qual nasceu Jesus Cristo. Ela, Ruth, foi progenitora de Cristo quando se casou com Boaz. De Boaz nasceu Jessé. Jessé foi pai de Davi e de Davi veio Jesus Cristo. Vamos ver nesta lição este episódio tão interessante que revela Deus não fazendo acepção de pessoas e abre um precedente para mostrar nos registros da história que ele
é um Deus de todas as nações da terra, não somente de Israel. Primeira parte. Ruth, um resumo de sua origem. Uma estrangeira. O nome Ruth significa amizade. Ela era moabita. Um fato histórico que tornou os moabitas adversários de Israel. Eles não permitiram ao povo de Deus passar pelo território quando deslocavam-se em direção a Canaã e precisava passar pelo território de Moabe sob a liderança de Moisés. Temos esse registro em Número capítulo 20, versículo 19. Eles foram hostis. Por isso, Deus determinou que nem moabitas, nem amonitas poderiam fazer parte da congregação do Senhor ou do povo de Israel, nem ainda a sua 10ª geração. Deuteronômio 23, de 3 a 6, Neemias 13 e 2. Esta é a origem étnica de Ruth. Se houvesse sido observados os preceitos da lei, ela jamais poderia fazer parte da linhagem do povo de Israel. Então aqui, uma estrangeira que pertencia a um povo que fora hostil ao povo de Israel quando da passagem pelo deserto rumo a Canaã. Este povo não permitiu que Israel passasse pelos seus termos. Os moabitas eram oriundos da filha de Ló mais velha, Moabita. Ló cometeu um incesto com sua filha mais velha e nasceu esse povo. E em razão desta hostilidade com o povo de Israel, não foi permitido que desse povo se originasse uma linhagem que pudesse encaminhar, por exemplo, Jesus Cristo. No entanto, como Deus ele não faz acepção de pessoas, embora os homens possam tecer regras, ostentar preceitos, padronizar comportamentos, Deus quebra esses paradigmas e faz do jeito dele. É o que aconteceu aqui. No segundo subtópico, como Ruth vinculou-se a uma família israelita. Uma família judaica teve de sair de Belém para escapar da seca que assolava a região. Eram eles. Aí nós temos aqui essa família, Elimeleque, que era o esposo de Noemi. Noemi, que significa agradável, o nome. Sua esposa e os 2 filhos, Malom e Quilion, emigraram para a terra de Moabe, onde havia alimento. Contrariando os costumes da família, os 2 filhos casaram-se com jovens moabitas. Malom casou-se com Ruth e Quilion casou-se com Orfa. Não se sabe quanto tempo viveram com suas esposas. Os 3 homens faleceram, deixando 3 mulheres sem amparo. Ruth 1, versículos de 1 a 5. Uma seca e 3 óbitos mudaram a história dessas pessoas. Está aqui o registro desta família que foi malfadada na terra de Moabe. Os 3 homens morreram. Elimeleque, Malom e Quilion, que eram filhos de Noemi com Elimeleque, restando apenas as 3 viúvas. Essas viúvas ficaram desamparadas e sem rumo. E aqui no terceiro subtópico, em direção à terra de Judá. 10 anos depois, Deus concedeu a bênção da fartura de pão em Israel, Ruth 1 e 6. E a viúva de Elimeleque convidou suas 2 noras, também viúvas, para irem a Belém, onde havia pão, Ruth 1 e 7. Belém significa casa do pão. Lembrando isso, que a origem da palavra Belém é casa do pão, apesar de ter havido uma falta de alimentação, e em razão disto Elimeleque e Noemi se direcionaram para a terra de Moabe, mas no sentido geral Belém significa casa do pão. Nós vamos dar sequência no segundo ponto, o cuidado de Noemi e o caráter de Ruth, um amor sincero e profundo. Noemi sugeriu que as 2 noras voltassem às suas origens. Mostrou-lhes
o quanto seria difícil estar com ela, e insistiu para que voltassem às suas famílias. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Ruth 1:14. Um amor sincero e profundo. Aqui nós vamos observar se aflorando um amor verdadeiro, um amor que caracterizou a vida de Ruth, que havia se casado com Malom. Ela se apegou à sua sogra, Noemi. Tanto é verdade que o seu próprio nome já deixa o indicativo de uma amizade profunda, uma amizade que ficou registrada na Bíblia Sagrada como uma das maiores, só perdendo para a amizade de Davi com Jonathan. E aqui, no subponto 2, o caráter amoroso de Ruth. Orfa, viúva de Quilion, beijou a sua sogra, despediu-se e foi embora para a sua família e aos seus deuses. Ruth 1:15. Mas Ruth demonstrou outra atitude. Preferiu acompanhar a sua amada sogra. Um caráter amoroso e confiante. Está aqui. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. Ruth capítulo 1, versículo 16, verso 16, na parte A. Como verdadeira serva de Deus, Ruth demonstrou ter um caráter agradecido e generoso. Ela tomou a decisão consciente de estar ao lado de Noemi em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Ela amava a verdade, um caráter fortalecido na fé em Deus. Com toda a certeza, Ruth se converteu ao Senhor. Em sua declaração de amor a Noemi, ela disse com toda a convicção: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Essa decisão mostra que a sua fé em Deus. E aí ela está aqui registrada na Galeria dos Heróis da Fé, em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ruth não imaginava o que poderia lhe acontecer, mas ficou do lado de Noemi como vendo o invisível sob a mão de Deus, um caráter decidido e firme. Ruth afirmou diante de sua sogra, amiga e irmã de fé, sua decisão consciente: onde quer que morreres, morrerei eu e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisto. Ruth capítulo 1, versículo 17 e 18. Uma lição de grande valor para os dias atuais, quando muitos que se dizem cristãos desistem de seguir a Cristo por causa dos desafios, das lutas e provações. Então, este caráter amoroso de Ruth, um caráter revelado numa pessoa que não fazia parte de Israel. Porém, qualquer pessoa que queira servir a Deus, Deus está pronto para receber. E aqui nós vemos uma mulher decidida a servir ao Deus de Israel. Ela estava decidida a largar os seus costumes, a deixar a sua cultura, a deixar os seus deuses, a deixar a sua terra, a deixar os seus consanguíneos para servir ao Deus de Israel, ao Deus de Noemi, ao Deus verdadeiro. Aqui é uma decisão extraordinária, uma decisão firme, uma decisão correta. Ela estava decidida a servir ao Deus dos céus. Como é interessante quando alguém se decide a seguir ao Deus verdadeiro, a deixar as suas culturas, os seus costumes, as suas práticas velhas e servir a Deus. Nós que somos crentes em Jesus Cristo não temos saudade dos arrastapés dos forrós de outrora, da nossa cultura diabólica
e mundana de outrora, mas temos alegria em nosso Deus, aleluia, a seguir e a servir ao Deus verdadeiro. A lição está aqui patenteada para nos dar o norte do que é verdadeiro, aleluia. Um crente não tem saudade da sua velha cultura, dos seus costumes, das festas de outrora, dos arrastapés, dos forrós, das paneladas de carne do Egito. Não. Ele tem o desejo de servir ao Deus verdadeiro. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Último ponto. Como Ruth entrou na genealogia de Cristo. Ruth chega a Belém. Ruth atrai a atenção de Boaz. Ruth casa com Boaz. Nesses 3 subpontos, nós vamos ver a genealogia de Jesus espelhada na vida de uma mulher estrangeira, moabita. Se formos observar segundo a ótica da lei, os rabinos poderiam chegar e dizer: bem, de Moabe não pode vir ninguém. Inclusive está patenteado na própria lei que até a 10ª geração não poderá ter ninguém que possa dar origem ao Cristo, ao Messias. Mas Ruth chega a Belém com Noemi, entrou na terra de Noemi. Noemi, que significa agradável, de tanto sofrimento, de tanta adversidade, ela pediu que lhe chamasse agora de Mara, que significa amargura, amargo. Ela estava amarga de tanto sofrer, mas Deus tinha a bênção. E nós absorvemos a lição, meu caríssimo irmão, que apesar das amarguras, das provações, do sol causticante, do deserto árido que estamos atravessando aqui na terra, o Senhor tem a bênção para nos dar, aleluia. E essa moça, que era da terra de Moabe, aqui no segundo subponto, atrai Boaz. Boaz, que era um parente de Elimeleque, que estava na terra. E segundo a lei, o parente mais próximo amparava a viúva do falecido. E aqui, quando chega Ruth, a mulher de um perfil de beleza eletrizante, cativante, porém, uma mulher disposta a trabalhar, ela foi para o trabalho, ela foi ajudar na despesa, ela foi ao trabalho para ajudar na despesa da casa, não ficou na dependência de Noemi, sua sogra, agora ex-sogra, porque seu esposo havia morrido. Então, aqui Boaz, ele foi condescendente com Elimeleque, que havia falecido, com Noemi, que precisava ser amparada, e este amparo viria através do casamento. No terceiro, Ruth casa com Boaz. Este casamento se consubstanciou com a vontade de Deus. Porque Deus tinha um plano. O casamento de Ruth com Boaz daria um filho chamado Obed. E Obed procriaria e daria um filho chamado Jessé. E de Jessé veio Davi. Então, de Davi veio Jesus Cristo. Ruth foi, portanto, bisavó de Davi, através desse casamento que se consubstanciou na vontade de Deus, que se materializou na vontade de Deus. E Deus tinha um plano. Deus queria dizer para o mundo inteiro, para Israel: diz, para aí um pouco, eu vou dar uma demonstração, porque eu não sou Deus só de Israel. Pegou uma mulher estrangeira e fez com que ela procriasse e dela viesse Jesus Cristo. Como ele fez também no passado com Raabe, a prostituta, que se casou, e através do seu casamento nasceu Boaz. Este Boaz que se casa com Ruth, procria e dá origem a Jesus Cristo. Que bênção! Deus está querendo mostrar que ele não faz acepção de pessoa. Deus, ele não está voltado para cultos
amarela, preta ou branca, não está voltado para o perfil de beleza, não quer saber se tem um nariz afilado ou rombudo ou chato. Deus não quer saber se somos de descendência norte-americana, se somos semitas ou se somos cananeus. Não, Ele é Deus de todos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama todas as nações da terra e dá uma demonstração deste seu amor quebrando paradigmas, ou seja, quebrando modelos arraigados em costumes e culturas de povos que precisam ser removidos para que se cumpram os seus desígnios. Aleluia! Que bela lição nos fica aqui, meus irmãos. A história de Ruth demonstra de forma clara como Deus criou um homem na perspectiva de um plano de salvação para todas as pessoas, em todos os lugares, independente de sua nacionalidade, sua cor, condição social. Pela lógica humana, jamais uma mulher moabita faria parte da linhagem santa da qual nasceu o Messias, o Salvador do mundo. O amor de Deus está além de toda a confusão. Oh, glória a Jesus! Vou deixar aqui esse questionário para que você possa catalogar aqui as respostas e colocar ele no seu. Deus nos abençoe.